Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para a gente falar do Conselho Tutelar no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá, um vídeo importante aí, já agradecendo a você que colabora com o canal, a galera que está indo lá no Valeu, né, aquele coraçãozinho lá, e colaborando com o canal, ajudando a gente a continuar esse trabalho. E também você pode colaborar de outras formas, dando seu like, deixando seus comentários, compartilhando com seus amigos também. Isso ajuda o nosso trabalho, tá? ECA, Conselho Tutelar, artigos 131 ao 139. Então começamos aqui, né, com o título 5 do Conselho Tutelar, capítulo 1, disposições gerais. E aqui tem um artigo que é muito importante e cai bastante. Olha, artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo. Isso aqui você tem que lembrar para a prova, porque é objeto de muitas perguntas. Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Ou seja, o Conselho Tutelar, gente, não está ligado à justiça, né? Aos tribunais de justiça, o poder judiciário. Não, é não jurisdicional, né? Administrativamente, o Conselho Tutelar está ligado às prefeituras locais, né? Então, é de lá que sai a verba do conselho, é de lá que saem os pagamentos do conselheiro. Então ele é um órgão autônomo, permanente e não jurisdicional. Você precisa lembrar disso. Órgão autônomo, permanente, não jurisdicional. Tá? Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Então é papel do conselho zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Artigo muito importante que cai demais nas provas, tá? Artigo 131, não esqueça. Artigo 132, em cada município, tá vendo? Ele é ligado às prefeituras, né? Administrativamente, em cada região administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local. Olha aqui, ó, falou, né, que o conselho realmente é ligado aí à administração pública local, como eu já havia falado, tá? Então, eu vou repetir para você ouvir a minha voz na hora da prova falando isso. Composto de 5 membros, né? Então, pode ter mais de um, sim. Uma região grande como São Paulo, por exemplo, tem muito mais de um conselho tutelar, né? Mas cada conselho tutelar de cada região administrativa tem 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Olha a redação 13.824/2019. Ou seja, antigamente tinha limite, né? Agora não, ó, mudou a lei e o conselheiro ele pode ser candidato várias vezes e ser reeleito várias vezes, tá? E por votação, e a população é que escolhe, não é obrigatório a população votar, né? Mas você tem um dia lá para escolher os conselheiros, ó. Então são 5 membros escolhidos pela população local, mandato de 4 anos, né? Permitida a recondução, tá? E aqui, gente, eu tenho vários vídeos no canal. Qual é o conselho que eu dou para vocês? Sempre que você estiver estudando, vendo uma videoaula, pegar lá, entrar no site do Planalto, planalto.gov.br, e digita lá Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Digita Estatuto da Criança e do Adolescente e acompanha para ver se não houve alteração, ó. Essa alteração foi de 2019. Antigamente não podia o conselheiro ser candidato a várias reeleições, agora pode. Artigo 133, também é importante essa alteração aqui, ó, permitida a recondução por novos processos de escolha, tá? E a gente vai ter também aqui questões, né? Talvez, se o vídeo ficar muito longo, eu vou dividir, colocar aí um simulado, né, para vocês, questões comentadas
do Conselho. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos. 1. Reconhecida idoneidade moral, né? Então, o conselheiro tem que ser uma pessoa que tenha, né, um comportamento adequado, enfim. Pode ser uma pessoa que tem problemas aí com a justiça, tem problemas aí com situações com criança e adolescente, né? Então, reconhecida idoneidade moral. Idade superior a 21 anos, né? Olha que engraçado, né? Porque vereador você pode ser com 18 anos, mas conselheiro tutelar não. Tem que ter 21 anos, tá? Idade superior a 21 anos. E residir no município. Então, são 3 condições aí, né, para você ser um candidato ao Conselho Tutelar. Reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Aí a banca vai trocar isso aqui, ó, vai colocar 18 anos. Aí você tem que estar atento, né? Ou vai dizer que não precisa residir no município? Claro que precisa, né? Ele vai atuar ali no município, então é importante. Olha o artigo 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a 1. Cobertura previdenciária. Significa então que o conselheiro tutelar conta para aposentadoria? Sim, quem é conselheiro no tempo que está trabalhando ali, naqueles 4 anos, né, vai contar para aposentadoria sim, ó. Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal, como os trabalhadores, né, normais aí, tem também férias anuais. E quando o conselheiro sai de férias, o que acontece? Assume o primeiro suplente. O primeiro suplente lá na eleição, ele vai tirar o mês de férias do conselheiro tutelar, tá? Licença maternidade, olha o 3 aqui. Licença maternidade, licença paternidade, certo? Também, né, aquela licença paternidade, e gratificação natalina, ou o famoso 13º salário, né? Então, isso aqui são os direitos das pessoas que estão no conselho, estão exercendo aquela função remunerada e que têm direito a essas situações aqui. Atento, porque as bancas também costumam perguntar isso, né? Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares, né? Então, da onde vem a verba para pagar o conselho? Do orçamento municipal. Cada município tem que reservar no seu orçamento lá os recursos para a manutenção do Conselho Tutelar. Por quê? É um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional, lembra que eu falei? E extremamente necessário para zelar pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, nas políticas públicas, o Conselho Tutelar tem um papel importante, ou naquilo que a gente chama de rede de proteção à infância, o Conselho Tutelar tem um papel muito relevante. E artigo 135, o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral, né? Então, novamente aqui enfatizando a importância do serviço do Conselho Tutelar, que, como eu disse, está aí nessa rede de proteção à criança e adolescente, e a questão da idoneidade moral, tá? Olha assim, capítulo 2, das atribuições do Conselho, né? Então, olha só, artigo 136. Aqui também é muito importante, as bancas costumam perguntar bastante, porque vamos falar aqui da essência, o que faz o Conselho Tutelar? E muita gente tem dúvida nisso, muita gente tem pensamentos errôneos sobre as atribuições do Conselho Tutelar. E olha aqui, está descrito aqui na lei, artigo 136, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no 101, do 1 até o 7. Professor, o que é isso? Né? Aí, claro, não vamos alongar o vídeo aqui, mas são medidas
muitas vezes protetivas, medidas tomadas pelo Conselho para garantir os direitos das crianças e do adolescente quando eles estiverem sendo violados, tá? Então, você tem dúvida, vai lá no artigo 98 a 105, você vai ver lá aquele rol de situações nas quais o Conselho tem que atuar, né? Claro, quando a criança está aí sofrendo algum tipo de abuso, de violação, né? Ou não está tendo garantido seus direitos, como, por exemplo, o acesso à educação, certo? Então, tudo isso está previsto lá. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas previstas no artigo 129, de 1 a 7, né? Então, todas as medidas também, quando a situação ali requer um aconselhamento ali dos pais ou os responsáveis, por exemplo, não colocar o seu filho na escola, né? E é uma obrigação, né? A educação é um direito subjetivo, a educação é direito da criança e do adolescente. Então, só para citar um exemplo aqui, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, né? Então, novamente o exemplo da escola. Chega lá um ofício do Conselho Tutelar pedindo vaga para uma criança que está fora da escola, tá? Então, ou requisitar um tratamento de saúde, ou requisitar mesmo o apoio do serviço social, porque a criança está passando fome, não tem o básico em casa, tá? Então, tudo isso aqui é papel do Conselho, né? Requisitar o serviço. O Conselho não vai executar o serviço, tá? O Conselho não vai cuidar da criança, não é isso. Cuidar no sentido de pegar a criança, colocar dentro do Conselho. O Conselho não é isso aí, ele vai requisitar serviços, né, que estão disponíveis nessa rede de proteção à criança e adolescente, a assistência social, a educação, a saúde, né? Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Portanto, se o direito está sendo violado e ninguém está tomando providência, aí sim o Conselho Tutelar requisita, né, representa junto ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário tome as medidas legais para que seja garantido o direito da criança e do adolescente, como, por exemplo, uma vaga em escola, tá? Só para exemplificar aqui novamente a nossa atuação do Conselho, tá? Encaminhar, o número 4, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Aí o MP, né, o Ministério Público, vai tomar as medidas cabíveis contra quem está violando esses direitos, né? Contra o município, contra o Estado, contra a pessoa, né? Enfim. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Às vezes, o Conselho Tutelar não consegue resolver, precisa encaminhar para a Justiça, se há, por exemplo, um crime de abuso sexual, um crime de violência, né? Então, aí tem que encaminhar para o Poder Judiciário. 6. Providenciar na medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Então, aquele adolescente que cometeu o ato infracional, porque muita gente confunde, acha que o ECA é só direitos e o ECA tem deveres também, e os adolescentes, se descumprirem, eles têm medidas, né, que vão desde de acompanhamento até o caso de ser punido com punição não é uma palavra correta, né? Mas, por exemplo, o pai e a mãe perdeu o poder pátrio sobre a criança e a criança ir para um abrigo, ou mesmo o menor acabar, né, sendo levado a uma fundação casa
por exemplo, né, quando ele comete um crime. Então, o acompanhamento, né, à medida que o conselho toma uma medida protetiva, o aluno ser ali encaminhado para um desses estabelecimentos, tá? A gente chama LA, né? LA, liberdade assistida, por exemplo. 7, expedir notificações, né? Então, também papel do conselho. Requisitar 8, requisitar certidões de nascimento e de óbitos de criança ou adolescente quando necessário, tá? Então, também papel do conselho aí, às vezes a dificuldade do pai de obter o documento, o conselho pode entrar e fazer isso. 9, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Por que isso, né? O Conselho Tutelar está ali atendendo vários casos, várias necessidades, então ele tem um mapeamento da situação, do que está faltando, do que é necessário, então ele pode sim, né, assessorar o Poder Executivo para que ele venha a atender essas crianças e o adolescente com políticas públicas, né? Executar políticas públicas para atendimento dessas pessoas. E representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3, inciso 2 da Constituição Federal, né? Então, ó, se você tiver dúvida, vai lá no site do Planalto, eu até coloquei aqui, ó, planalto.gov.br, porque todas essas leis, ECA, LDB, Constituição, elas estão atualizadíssimas lá. Então, quando você assiste uma videoaula, é interessante você estar com, né, no celular ali, conferindo, porque às vezes a gente grava, passa o tempo, alterou alguma coisa, né, e aí falta um pedacinho ali, né, alguém comenta, ó, isso aqui tá faltando, né, então, é porque as leis mudam, né? As leis mudam e às vezes muda. Nós tivemos mudança na LDB em 2022 já, agora, né? Então, é preciso estar atento a isso. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, né? Olha aqui, ó, essas são as medidas mais graves aqui, né? Após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente junto à família natural. Porque sempre vai se tentar manter o adolescente ou a criança junto à família natural. Ocorre que às vezes você tem casos de violência, de abuso, aí não tem como, né, da própria família. Então, o Ministério Público, né, é que vai fazer ação para que suspenda o poder familiar, ou seja, o pai e a mãe não vão ter mais o poder, o pátrio poder sobre a criança. Eles vão perder isso, mesmo que temporariamente, né? A criança às vezes é levada para um abrigo e tal. E isso é medida mais grave, ó, após esgotadas as possibilidades de manutenção, tá? 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Isso aqui, gente, é assim, percebeu, tem dúvida sobre se está tendo violência ou não, tem que comunicar ao conselho, tá? É na dúvida, não precisa ter prova, é na dúvida se comunica, tá? Por quê? Porque, né, a gente peca pelo excesso, né? Porque se tiver lá um caso de agressão, né? A gente viu alguns casos aí chocantes aí de crianças que viviam presas, enfim, né? Umas certas situações aí, e a gente tem muito violência, abuso sexual, violência, né? Aí não é, as pessoas falam assim, porque deu uma chineladinha, não é isso, tá? Não é isso que nós estamos falando de violência, de crianças que apanham até sangrar, de crianças que, embora assim, né, sempre a agressão, seja ela qualquer que seja, deve ser evitada, tá? Deve ser evitada. Mas muita gente fica confundindo isso, falando, não, porque não pode nem tocar na criança, não sei o quê. Não é isso, tá? É violência mesmo, aquela violência de tortura, muitas vezes, né? Da criança ficar
como uma criança que era presa lá num quartinho, lá, ficava horas lá, né? Então, é bem isso, né? Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para orientação, apoio e promoção social da família. Então, é quando realmente não dá para a criança ficar naquele ambiente. Às vezes os pais estão ali usuários de drogas, enfim, e a criança está abandonada, bebês, né, abandonados ali. Então, às vezes ficam trancados sozinhos. Então, aí tem que realmente tomar uma providência, porque pode colocar a vida da criança em risco e outras situações de traumas, né? Então, aí realmente chega num extremo que a família não pode mais dar conta daquela criança. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, se caso o pai ou a mãe contestar aquela decisão do conselho, eles vão ter que ir lá no judiciário, né? Por exemplo, aqui a parte que tem a legítimo interesse, ou alguém da família, certo? Então, somente a autoridade judiciária pode rever a decisão do Conselho Tutelar. Olha a importância disso, né? Capítulo 3, né? Da competência aqui, artigo 138, aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do artigo 147, que está lá na frente, quais são as competências do Conselho. Da escolha dos conselheiros, artigo 139, tá? Quer dizer, a regra de competência, né, que está no artigo 147. Escolha dos conselheiros, no capítulo 4. O processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente, o chamado CMDCA, que é aquele conselho formado por pessoas da administração pública, da prefeitura, pessoas ligadas a ONGs, sociedade civil e também todos aqueles que compõem a rede social de proteção à criança e fiscalização do Ministério Público, tá? Então, cabe aí às prefeituras organizar as eleições municipais para escolha dos conselheiros tutelares, tá? Parágrafo 1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional. Presta atenção nisso. Então, é uma data estipulada para todo o Brasil. Naquele dia tem eleição para o Conselho Tutelar. A cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao ano da eleição presidencial. Então, por exemplo, tem eleição para presidente em 2022. Quando que vai ser a eleição do Conselho, da renovação? Em 2023, né? Ao ano subsequente ao da eleição presidencial e no primeiro domingo do mês de outubro. Não esqueça disso, tá? E 4 anos é o mandato do conselheiro tutelar. 2. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Portanto, seguindo o nosso exemplo, teve eleição do Conselho em 2023. Qual que vai ser a posse desses conselheiros? Em 10 de janeiro de 2024. Tudo bem? Entendido isso? Então vamos lá. 3. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Então não pode, né? Vou dar uma camiseta, vou dar um chaveiro, né? Um lápis, um pirulito, uma bala. Não pode, né? Tá aqui, porque aí é como se fosse uma compra dos votos, né? Então não pode, tá? Então muita atenção nisso aí também, certo?
Vamos aqui dando sequência. Muda a tela, meu filho. Aí, não quer mudar a tela agora. Ó, então, a gente dá uma parada por aqui. Aí vem as questões. Eu vou gravar um vídeo, né? Não vou colocar o link aqui também para você acessar. Com 10 questões sobre o Conselho Tutelar dos artigos 131 a 139, tá bom? Então, olhe lá, vai estar no canal também 10 questões que eu vou comentar para você, né, dentro do projeto 1000 questões, 10 questões do Conselho Tutelar do artigo 131 ao 139, tá bom? E aí você, né, pausa o vídeo, tenta responder, e assim você vai treinando, percebendo. É assim que a gente estuda a lei, fazendo questões para entender, anotando os pontos principais que eu citei aqui, para que você possa ter sucesso na prova que você está fazendo. E ó, se você quiser colaborar com o canal, vai lá no Valeu, deixa seu like, deixa o seu comentário aí, porque isso fortalece o nosso trabalho, tá bom? Aí, então, vem lá na descrição lá do vídeo 10 questões do ECA, tá bom? Tá bom? Grande abraço.